com essas quase 12 mil crianças, ou mais de 12 mil bebês e crianças, que a Arlete Lu tirou da sua trajetória, do seu destino inicial. A gente sempre fala desse caso e daí a gente descobriu que ela morreu em dezembro de 2023, mas descobrimos agora. Na verdade, ela morreu em 2023 e a família mesmo não quis divulgar por uma questão até de não criar uma repercussão em cima disso, porque em 2016 ela tinha dado uma entrevista, né? Na Record, a última dela. Então, ela deu essa entrevista e isso foi em 2016. Mas antes de 2016... Vamos contar a história. Vamos contar a história, mas ela dela. Termina... Vou terminar... Você quer pegar um prólogo, botar esse prólogão? Não, então, veio à tona agora, né? E ela morre... Ela está com 78 anos. Quando ela morre até jovem, em né? dezembro, sim. Jovem que eu digo, gente, não é jovem. Jovem é uma pessoa de 20 anos. É que hoje as pessoas morrem com 90 e poucos. Mas, Beto, é assim. Se você está com saúde, você é jovem. Tem razão. Agora, se você já tem coisas crônicas, problemas crônicos aí mal administrados, então não é. E a causa-mortes dela foi uma septicemia, né? Aquela infecção generalizada, devido ao quadro de pneumonia, que é um risco sempre muito grave para idoso, que a gente falou aqui da semana passada, e infecção urinária, né? Que são quadros que para o idoso tem um peso muito grande, né? Estava numa casa de repouso em Porto Feliz, em São Paulo, esquecida pela família. Ela era viúva, mãe de 2 filhos. Eles têm uma certa diferença de idade de um para o outro. Acho que um tem 50 e poucos anos, o outro tem 30 e alguma coisa. E estava lá, esquecida, né? Empobrecida, né? Com toda essa movimentação que ela teve. Ela foi uma mulher que atuou muito, principalmente na década de 80. A história dela é muito interessante, porque a gente tem que lembrar também que, nessa época, o tráfico de crianças não era um crime tipificado, né? Ele não tinha... Eram outros tempos, até o homicídio não era hediondo, né? Exatamente. Então, ela agiu com muita liberdade durante os anos 80 inteiro, montando uma rede, o que ela mesma chamou de máfia, uma rede de tráfico de menores enorme, né? Então, a gente tem notícia dela atuando numa penitenciária, uma penitenciária estadual do Paraná, deve ter sido no final dos anos 70 para os anos 80, onde ela é demitida em 81. Né? Não sei se ela é demitida, exonerada, alguma coisa ela deve ter feito ela deve ter sido uma agente penitenciária e ela foi afastada. E aí a gente volta a falar dela em 83, quando ela vai trabalhar no juizado de menor, né? Ela cuida... Ela não chega a trabalhar, né? Ela vira uma curadora especial, né? Ela faz uma curadoria especial no juizado de menores. E parece que ali, então, ela começa a perceber que tinha um campo... Né? A gente não sabe exatamente quais as circunstâncias, e isso vale sempre a pena a gente indagar do ponto de vista psicológico, qual foi a primeira intermediação, né? Como se deu na cabeça dela essa intermediação e como se inicia um processo que tem-se por base um número exorbitante de 12 mil crianças. Eu acho interessante, no caso da Arlete Lu, existe um vazio de informação forte sobre ela, porque a gente sabe que ela nasceu lá em 1946, 47 e tal, blá, blá, e aí você sabe que ela vai trabalhar numa penitenciária. E ela sai dessa penitenciária. Até o motivo, como você falou, não é muito explicado. Mas ela nisso, ela já tem quase 40 anos. Sim.
O que ela fez nesses 40 anos? Porque você não se torna o que ela se tornou do dia para a noite. Sim. Você não tem uma brilhante ideia de ou de aceitar um convite ou de criar uma máfia para fazer tráfico internacional de crianças ilegalmente, porque você acordou com esse desejo mórbido de ser criminoso. Não, A delinquência... Trabalhava numa penitenciária. Então você já tem uma vertente, né? Esse ambiente, essa história já te atrai de alguma forma. Quanto que ela pode ter vendido de acesso? Pois é. Não tinha celular na época. Não. Mas você podia ter acesso. Assim como ela traficou crianças, será que ela não traficou... tinham criminosos à época que eram, na verdade, pessoas tiradas pela ditadura da sua vida pelo simples fato de ler Marx. Então... Tem até, será que ela salvou pessoas? Seria até quase heróico. Quase que eu acho que ela não tem cara de heroína, não. Ela teria cobrado serviços. O que ela pode ter feito durante esse período que a gente não sabe, que ninguém conta, que não tem na biografia dela conhecida e reconhecida, mas que com certeza é da construção criminosa dela? É aquilo que a gente percebe que são a delinquência. Ela mentia que era advogada. Atos delinquentes, atos manipuladores, atos mentirosos e sempre essa tendência de driblar, né, as normas e o sistema. E o prazer. Sim, porque a gente vai perceber isso muito ao longo, que existe um prazer, e isso fica muito claro no final da nossa história aqui, tá? A maneira com que ela julga o próprio ato dela. O fato é que, assim, existe uma trama, né? Olha, uma pessoa escreveu lá: eu quase fui uma vítima da Arlete Lu em 1985. Eu tinha 10 meses de idade. A babá tentou me sequestrar, mas minha mãe conseguiu intervir. Essa babá saiu no jornal, na TV, dias depois, por ser da Arlete. Ela tinha, a gente vai contar, mas ela tinha uma rede. E pela foto dá para ver que era o que ela procurava, né? Exatamente. Ela tinha uma rede fabulosa, né? Ela tinha uma rede fabulosa de ação. Então, ela, em 83, nessa curadoria que ela fazia para a Justiça do Paraná, e o Paraná e Curitiba era o centro de atuação dela, apesar dela se locomover muito Santa Catarina, no né? interior do Paraná, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Ela fazia ela se mexia muito por aí. Mas ela começa ali em Curitiba e ela vai começar mais ou menos por aí, né? Mais ou menos em 83, nesse contato aí com o juizado especial. 12 mil crianças é uma estimativa, né, que a Polícia Civil chegou a levantar, né? 12 mil crianças. Principalmente Europa e Israel. Em Israel, em especial, foi o grande Canadá foco. também. Canadá também. Até pelas leis de imigração e as leis de adoção desses países, ficava mais fácil ela atuar lá. Uma coisa que é interessante disso, que é o seguinte: quando ela sai da penitenciária, ela já sai como escola de bandidagem, de alguma maneira, porque você trabalha dentro da penitenciária, gente, não é que você está trabalhando lá, você vai sair bandido, mas você sabe como bandido age. Você sabe o que pode, os riscos que tem, como se caminha dentro dos corredores, qual é a hierarquia criminosa que existe. Você sai com alguma expertise de, se você quiser ser um criminoso, nada como você ter trabalhado numa penitenciária até para você ter contatos, né? Isso é a realidade. E aí ela vai para o juizado de menores, que a deve ter acendido nela, porque você também não consegue encontrar a cabeça dessa máfia. Às vezes eu me questiono se a Arlete Lu ela é apontada como a cabeça da máfia praticamente por ser a única mulher pensante. Por ser a única mulher e talvez por ser nesse esquema todo, que é um esquema muito bem montado, talvez fosse o elo mais fraco por ser uma intermediária. Tá? Porque ela é a única que tomou algum... Foi nada o que ela sofreu de penalidade. Não, foi nada. Foi zero. Foi ridículo. Foi ridículo. Foi uma colônia de férias. Ela dá risada. Ela dá risada. Ela fala, me diverti muito na cadeia. Ela me divertiu muito na cadeia. Ela teve em 2 momentos na cadeia. Por volta de 86,
tudo começou assim, é aquela velha história do garantido. Então, imaginando que em 83 ela percebeu a facilidade que ela tinha e talvez ela tenha sido também convidada a participar por conta dessa curadoria. Sim, e o cara percebeu que ela tinha a porta de entrada para a bandidagem. Exatamente, ela tinha essa facilidade nessa conversa de bandidagem, de suborno. Porque vamos tirar um pouquinho, tem quem já falando, ela tirou crianças pobres e deu oportunidade de serem mais bem tratadas. Não, isso não é uma. Isso não é. Primeiro que não é verdade. E outra, é um discurso que não cabe a ela estar armando e colocando, tecendo essa narrativa. Mas não muitas é dela. pessoas, ela se apropria dessa narrativa. Sim. Porque as pessoas entregaram para ela. Quando ela é presa em Tel Aviv, que ela vai ser presa em Israel, a gente vai estar meio desconectado, mas só para vocês entenderem. Quando ela é presa em Tel Aviv, um advogado, porque Israel, as pessoas gostavam dela, ela estava permitindo que um monte de gente que não tinha filho pudesse ter. Tinha gente querendo assim, vamos fazer passeata praticamente, vamos manter ela aqui, porque ela é a nossa heroína das mães. Tem um advogado que fala assim, vocês têm que entender, ela tirou um monte de favelado da favela. Mesmo se fosse. Mais ou menos. Mesmo se fosse. Mais ou menos. E não é isso. Mais ou menos, não é isso. Isso é uma Você narrativa. Você não compra a criança para adoção. É uma narrativa falsa. Mas, enfim, de qualquer forma, ela está atuando por volta de 1983 e 3 anos depois, um delegado de Foz do Iguaçu. Foram alguns delegados de Foz do Iguaçu começaram a perceber que estava tendo ali muita adoção de criança por estrangeiros, muito fora da proporção do Serviço de Adoção Nacional, né? E é esse advogado que levanta a lebre, por conta da facilidade e dessa história de estar garantido. E esse delegado, então, foi ele que começa a investigar, né? E eles vão investigando. E eles montam uma campana, né? Eles vão montar uma campana, porque essas crianças estavam passando para o Paraguai. Era uma facilidade muito grande. E nessa campana que eles fazem, eles chegam até uma casa onde tinha 6 crianças esperando já. Foi a partir daí que levantou a questão e chegam aos valores da época, né? Então, as crianças eram vendidas por volta de... Eles ofereciam às crianças de olhos a tipologia, né? A classificação dessa criança era a cor do olho. E eram crianças brancas, isso fica-se bem claro. Então, ninguém está tirando ninguém de favela. Então, isso que é uma coisa, é um business, é um negócio. É um negócio. E o varejo desse negócio, as pessoas querem, inclusive, escolher o sexo, a cor do olho, o cabelo e tudo mais. Exatamente, é um varejo, exatamente. E ela ia atrás. E ela ia atrás por quê? Porque se ela estivesse tirando crianças, essa narrativa de tirar crianças de favela, seriam crianças independente da cor. E na sua maioria seriam pretas. Sim, crianças pretas, negras. Crianças pardas. Entende? Porque a favela, se hoje ainda é assim, a época, então mais ainda. Mais ainda. Mas não, ela tinha um preço para crianças brancas, ela só trabalhava com crianças brancas. Porque era o que o mercado dela queria. Era o que o mercado dela queria, que era o mercado internacional. Por isso que não dá, inclusive, para muita gente falar assim, coitado, os pais que estavam adotando, eles só estavam querendo fazer uma boa ação de adotar uma criança. É mentira. Os pais que estavam adotando estavam comprando uma criança no modelo que ele queria. Estou errado? Carlos de Faria. Não, eu fiz uma claro pergunta. que não. As pessoas queriam, assim como muitas das mães que foram abordadas, queriam vender os seus filhos. E venderam. Sim. Sim. Tem mães que venderam. Sim. A maioria vendeu. Segundo a própria Arlete, a maioria vendeu. E aí a gente vai chegar nos valores. A criança de olho escuro tinha um valor na época, que foi em 1986, de $10 mil. E a criança de olho claro era o dobro,
20 mil dólares. Eu cheguei a ler 25 a Não, 45 mil dólares. Aí foi inflacionando com o passar do tempo, conforme o próprio negócio dela foi sendo estrangulado pelas investigações. Porque o primeiro lugar que caiu foi essa casa, que era uma casa que era um entreposto, digamos assim, de crianças, de bebês. Tá? Mas as pessoas tinham filho lá, inclusive? Como Elas assim? chegavam a ter os filhos, as mulheres grávidas Não. Era apenas um depósito, era um entreposto. Ela tinha o filho na maternidade, chegava e entregava o filho. Sim, porque tinha que ter uma coisa legal. E vamos lembrar que E assistida, em 1980 acima e de tudo. 1990 era muito mais fácil de você fazer isso. Porque você não é que nem hoje, que você nasce, a maternidade já é tudo interligado. Não, em 80, deixa eu contar para vocês que não sabem. Em 80, o pai, você saía com a criança. A criança nascia, ai que bonitinho, você saía com a criança e ia para a certidão. Depois mudou um pouco. O pai ou alguém A mãe, da família, né? saía, fazia a certidão, voltava e apresentava na maternidade, né? Eu já Saía saí com uma guia. Eu saí com certidão. Meu pai sempre contava isso. Que ele fez eu e meu irmão mais velho, que somos de 72, 73, nós já saímos com certidão, porque ele tinha medo de. Já tinha. Ele já saía se com disso. certidão, O tráfico de. O Rodrigo já é mais velho, já era normal. O tráfico de crianças sempre existiu. Mais novo. Sempre existiu. Né? Sempre existiu. Principalmente para adoção, tá? E para tráfico de órgãos. Mas naquela época. Não, naquela época não tinha o que é hoje. Tráfico Sim, de órgãos. Não tinha, porque hoje. não tinha transplante. Era desse jeito. Adoção. Não tinha nem feito ainda o transplante de coração quase direito. Então, era o transplante ainda era muito recente, ainda estava caminhando. Tem então razão. era para adoção mesmo, né? E era para adoção internacional. Sempre foi com essa rota. Essa rota do Paraguai era muito conhecida. Nacional você não acha que deve ter também? Sim, claro. Tem muita adoção. Eu trabalhei em nessas casas, nesses abrigos, né? E teve muita adoção à brasileira. É chamada adoção brasileira, exatamente porque corta, né, dá o jeitinho brasileiro nos moldes. Então, naquele tempo, era muito mais fácil. Né? Hoje já não. Veja, por exemplo, no caso do menino Pedrinho, que a Vilma ela conseguiu uma menina, Roberta, e depois o Pedrinho. Desse jeito, de entrar em maternidade, pegar e dizer, olha, eu tive filho. Porque muitas mulheres também, que para manter marido, vamos dizer assim, queriam filhos para que eles para manter, né? Que é o tal do truque da barriga. O caso também daquela mulher que pega a outra grávida e passa um estilete, tira isso o já bebê. é mais agora, que é a grávida de Canelinha. Que é a grávida de Canelinha, que chega lá na maternidade mas aquilo é mais loucura, mas né? aí já entra mais pro campo loucura. de loucura, mas assim, tinha muito isso, né? As maternidades, os hospitais, eles tinham... É que a Vilma e a Lete, eu acho que elas estão na mesma prateleira das más. Das más. Não da louca. Não da louca. E tinha uma coisa muito interessante. Teve uma época que as maternidades, por uma questão de humanização, deixavam as crianças no quarto com as mães, no bercinho do lado, né? Então, entrar e ter acesso a um bebê era muito simples. A Vilma do Pedrinho. Essas maternidades enormes, como tinha ali na Bela Vista. Maternidade de São Paulo, onde eu nasci. Então. Era gigantesca. Você nasceu ali? Eu nasci. Eu nasci na frente. E aparece aquela lampadinha azul e rosa. Isso. Eu me lembro. Minha mãe nasceu lá, olha como você é não, antigo. Ayrton Senna nasceu lá. Então, era uma maternidade... Ayrton Senna, que fez 30 anos de morte dele agora. Exatamente. Nasceu nessa maternidade. Era uma maternidade imensa, uma estrutura muito antiga, estrutura de hospital antigo, aqueles corredores sem fins, quartos muito grandes, ainda com janela de madeira veneziana. Primos meus nasceram depois, já era grandinho, eu fui lá. E ela atendia depois, nos anos 80, 90, nessa época que a gente está falando aí, ela já estava particular e SUS. Né? Então ela já tinha uma ala do SUS, uma ala particular. Mas eu acho que 70 tinha particular. Não, até o fim dela tinha particular e SUS. Você tinha duas alas. E você tinha um trabalho muito de humanização de parto e puerpério,
porque eu fiz estágio lá na faculdade. Então, eles tinham aquela ideia de deixar o bebê próximo da mãe, no quarto, no Moisésinho, para que a mãe pudesse estar envolvida e participativa nos cuidados da criança. Inclusive, algumas aprendiam ali dar banho, a lidar com o bebê e tudo mais. O Pedrinho foi tirado assim da maternidade em Brasília. Você entrava, eu entrei lá, tá? Tem um caso comentado aqui do Pedrinho, tá? Em uma entrevista que eu fiz com um Você jornalista. entrava no quarto, eram quartos coletivos, tipo enfermaria, com 2 ou 3 mães, e elas todas com o bebê. Então você entrava com um jaleco branco, imagina assim, eu, que fui fazer estágio lá de desenvolvimento infantil, entrava com um jaleco branco, Pegava o bebê. com muita boa lábia, e falava: mãe, eu tô levando ele para pesar, porque agora a gente precisa fazer um procedimento XYZ. Eu chego na porta com o bebê e eu entrego para uma mulher que está me esperando ali no corredor, naqueles corredores enormes, né? A mulher pega como filho seu, enrola numa fraldinha e atravessava e saía, e ninguém via. Ninguém. A Vilma pôs dentro de uma bolsa. Ela abriu uma mala, pôs o Pedrinho dentro da bolsa, fechou e saiu andando com ela pela bolsa. Exatamente. Ninguém viu. Saiu pelo corredor e falou: mãe, sempre mãe, né? Isso aí. Mãe, agora chegou a hora, eu vou chegou levar, a não hora, sei o eu que vou lá. levar para isso, e nunca mais vai ver a criança, entendeu? Então, essas eram práticas. E a Vilma fez a mesma coisa. Ela foi escolhendo o bebê que ia nascendo, porque precisava ser tal cor, tal cabelo, tal, sei o que lá, para o cara que ela queria enganar, que ele era o pai do menino. Isso. Né? Então ela procurava como esses pais, do caso da Arlete Lu, desenhavam os filhos que queriam ter. Até porque eles não estavam querendo adotar e mostrar: olha, com toda a generosidade do mundo, é meu filho de coração, eu adotei, eu escolhi, ele me escolheu. Não, nós somos uma família perfeita e temos um filho perfeito, que nos parece muito loiro de olho azul, por isso que eram famílias loiras de olhos azuis para todo mundo lá. Eu acho que você tocou num ponto muito importante na análise psicológica, porque principalmente essas crianças eram para se passar como filhos biológicos desses casais adotados. Isso já faz toda a diferença, inclusive na própria facilidade e demanda do tráfico.